Muito bom. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver nos assistindo em casa, no plantão. Acho que essa nossa temporada está muito mais voltada para médicos, para dermatologistas, né? Não é uma temporada assim tão acessível para quem não é da área. E a gente já falou da parte introdutória das doenças bolhosas autoimunes, ali mostrando a estrutura onde ocorre a agressão autoimune. Aí falei de pênfigo vulgar, falei do tratamento do pênfigo vulgar, a gente falou um pouco dos corticoides associados aos imunossupressores, aos imunobiológicos. Então, agora a gente vai falar de pênfigo foliáceo. Pênfigo foliáceo durante muitos anos foi a forma mais frequente de pênfigo no Brasil. Isso tem mudado, o pênfigo vulgar tem passado à frente, né? O pênfigo vulgar tem se tornado mais frequente em muitas localidades. Pênfigo foliáceo também é de indivíduos ali mais ou menos da mesma faixa etária, porque o vulgar era 40, 60 anos, o pênfigo foliáceo, indivíduos acima dos 50 anos. No geral, embora na América Latina, no Brasil em particular, São Paulo, Paraná, a gente tenha o fogo selvagem, que é uma forma de crianças, adultos, jovens de pênfigo, né? Alta prevalência ali no centro-oeste e no sudeste, indivíduos jovens. O pênfigo foliáceo, fogo selvagem, o fogo selvagem, né? Então, ele tem uma situação ambiental interessante, que é a de picada de borrachudo, do Simulium nigrimanum. Áreas que tem borrachudo, este borrachudo que eu vou mostrar a foto aqui, áreas que tem esse Simulium, né? Nessas áreas os pacientes têm um risco 4 vezes maior de desenvolver pênfigo foliáceo. Provavelmente algum antígeno que fica ali na hora da picada do borrachudo desencadeia uma resposta imune contra esse antígeno que estava ali na probóscide, ali no instrumento de picar do borrachudo, tem alguma coisa ali que desencadeia uma resposta imune e que dá uma reação cruzada no nosso corpo, né, contra a desmogleína 1. Não só picada de borrachudo, picada de percevejo, de barbeiro, do vetor da leishmaniose, da Lutisomia longipalpis. Então, todos esses antígenos ambientais de vetores parecem ter alguma relação com o pênfigo foliáceo, né? Muito bom. Aqui também a gente vai ter aquela situação que eu falei na outra aula sobre pênfigo vulgar, dos HLAs associados à doença. Não faz tão parte assim do dia a dia do dermatologista, né? A avaliação do HLA do paciente. E aí a gente também tem aqui imunoglobulina G dirigida contra a componente do desmossomo. Volta lá para a nossa primeira aula em que eu expliquei as estruturas que estão presentes no desmossomo, né? Tenho mostrado em todas as aulas de novo, mas lá na primeira aula é que a gente fala mais dessa questão estrutural do desmossomo. No fogo selvagem, então, no pênfigo foliáceo, anticorpo antidesmogleína 1. A desmogleína 1, essa daqui, ó. Esse desenho aqui do Belda, né, até mostra a desmogleína 1 para cima e a desmogleína 3 para baixo. É que esse daqui é um único desmossomo, mas se você pensasse em termos de epiderme, é isso que acontece, né? A desmogleína 1 está lá em cima, subcórnea, e a desmogleína 3 está lá embaixo, suprabasal. Os anticorpos aqui, IgG4, IgG1, inclusive aquela questão que a gente falou da IgG1, de ela ser menos responsiva, ativar menos complemento, ela é interessante, porque em áreas em que você tem muito fogo selvagem, muitos indivíduos têm na circulação IgG1, antidesmogleína 1, mas não tem a doença. Tem indivíduos que têm, então, que são normais e que têm anticorpo antidesmogleína 1. Provavelmente picados pelo borrachudo ou por outro inseto que desencadeia o surgimento desse anticorpo, mas o paciente não tem outras moléculas, outros processos fisiopatológicos que levariam ao desenvolvimento da doença. O cara só tem anticorpo. Mais ou menos como FAM, 20% da população tem FAM falso positivo, pontilhado fino denso, até 1/80, 1/160, né, assim, títulos baixos, 20% da população tem FAM falso positivo, 5% da população tem fator reumatoide positivo, e assim, no máximo 1% da população tem artrite reumatoide, né, então esses anticorpos que a gente tem em várias situações, a gente tem aqui também, anticorpo antidesmogleína 1, mas não tem pênfigo foliáceo. As lesões começam no couro cabeludo e na face.
Quando elas estão erodindo, você vai ver ali a área ferida, raramente você vai ver a bolha, porque o teto da bolha é formado basicamente só por camada córnea, então essa bolha não é duradoura. E quando está cicatrizando, vai ficando um aspecto meio crostoso. Esse aspecto meio crostoso dá margem a alguns erros, como eu já vou falar a seguir. Aqui também há o sinal de Nikolsky, que eu já falei em aulas anteriores, que a gente não pesquisa nos pacientes. Ninguém faz maldade lá, o cara já tem um pedaço de pele que destacou a área cruenta, aí você vai ali do lado, esfrega a pele para ver se vai destacar mais um pedaço. Maldade, ninguém faz isso, ninguém pesquisa áuspice na psoríase. Então, a gente tem no pênfigo foliáceo uma forma frustra localizada e a gente tem uma forma generalizada, sendo o pênfigo, inclusive, uma das causas de eritrodermia. Pênfigoide bolhoso também é uma causa de eritrodermia, né? O paciente lá com 90% ou mais da superfície corporal com eritema e descamação. Então, nas formas localizadas a gente vai ter mais na área seborreica, que coincidentemente é também uma área fotoexposta. E aí, como eu falei anteriormente, pênfigo vulgar não tem uma questão importante de fotossensibilidade, o foliáceo, em no mínimo 20% dos pacientes, tem a questão de fotossensibilidade, exposição ultravioleta como desencadeante ou como fator de piora. Forma generalizada pode começar como forma localizada que depois generaliza ou já pode ser generalizado de uma hora para outra, já começar assim com um comprometimento bastante extenso. No momento em que está cicatrizando, o pênfigo foliáceo deixa áreas hiperqueratósicas, que para um médico menos experiente podem ser interpretadas essas áreas hiperqueratósicas como lesões de psoríase. E então, sabe o que eu já acompanhei? Já acompanhei um paciente que eu bati o olho nele, falei assim, não, isso daqui é um pênfigo foliáceo. E ele vinha com uma biópsia duvidosa e vinha com uma indicação de fototerapia. Ele estava fazendo fototerapia para tratar esse quadro hiperqueratósico, porque o médico que o assistiu antes achou que pudesse ser psoríase. Mas veja só, acabei de falar que pênfigo foliáceo pode piorar com a exposição à luz. Então, um diagnóstico errado, achar que é psoríase, tentar fazer fototerapia e na realidade tem pênfigo foliáceo, leva a piora, que era exatamente o que o paciente descrevia para mim. Refiz a biópsia, mandei para o Michalani e aí a gente teve o diagnóstico correto. Então, esse aspecto assim, ó, hiperqueratósico na cicatrização, para um médico menos experiente, eu entendo que possa confundir com psoríase. Isso daqui é foto do Belda. Pode confundir com psoríase, né? As áreas seborreicas hiperqueratósicas, uma psoríase na face, né? Dorso, aliás, abdômen do paciente, umbigo aqui. Ó, parece meio eritêmato descamativo, né? Então, você guarde que pênfigo vulgar é bolhoso, inclusive na sua apresentação clínica. Pênfigo foliáceo, na sua apresentação clínica, muitas vezes é eritêmato descamativo. Ó, eritêmato descamativo. Um médico menos experiente vai achar que isso daqui é uma tínea. Né? Eritêmato descamativo, couro cabeludo, parece psoríase. Né? Diagnósticos diferenciais, então, forma frustra dermatite seborreica, as formas mais invasivas, pênfigo vulgar, NET, as outras doenças bolhosas, forma eritrodérmica, dermatite atópica, psoríase, pênfigoide, tudo que pode ficar eritrodérmico. Né? Eritrodermia tem como principais causas, né, fármaco, psoríase e não sei, porque às vezes mesmo fazendo 3 biópsias, né, você não consegue chegar a um diagnóstico. Você faz 3 biópsias quando você suspeita, por exemplo, de um linfoma, né, e aí você não chega a um diagnóstico. Então, eritrodermia, fármaco, psoríase e não sei são as principais causas. A mortalidade ela era muito alta antes do advento da corticoterapia, há meio século, pouco mais de meio século. Hoje, com a corticoterapia, a mortalidade é abaixo de 10%. Né? Isso é diferente de pênfigoide, viu? Pênfigoide, que é o nosso próximo assunto, tem mortalidade alta. Os doentes de pênfigo foliáceo podem ter complicações, né, relacionadas, por exemplo, à infecção secundária. Pode melhorar ou piorar durante a gestação. Né? E o pênfigo foliáceo neonatal é mais raro ainda do que o pênfigo vulgar neonatal. Tratamento semelhante ao do pênfigo vulgar, corticoide sistêmico. O Belda aqui não chega a falar de uma dose exagerada de prednisona, porque para o vulgar o Belda colocou 1 a 2 mg por quilo dia para iniciar o tratamento. Para o foliáceo o Belda não coloca isso, coloca 1 mg por quilo dia. Então, uma resposta boa com uma dose menor de corticoide. Redução da dose depois da resolução, que é também assim, 3, 4 semanas, para você começar a reduzir, tira 10 a 20% da dose inicial a cada 1, 2 semanas. Né?
Sempre lembrar das complicações da corticoterapia. Se você quiser ter maior segurança, dose o cortisol basal do paciente antes de remover o corticoide. E, quando não está respondendo bem ao corticoide, pode ser feita a associação, como a gente já discutiu antes, a associação com imunossupressores. Não é imunossupressor isoladamente. Mantenha o corticoide e associe o imunossupressor. Mas a resposta aqui, com azatioprina, ciclofosfamida, pode ser inferior àquela observada no pênfigo vulgar. Então, pênfigo vulgar pode responder bem a imunossupressores. Pênfigo foliáceo pode não responder tão bem. Melhores resultados, micofenolato mofetil, que tem um custo, que a gente já viu na aula de pênfigo vulgar, não é um custo que dá para negligenciar, mas é uma opção interessante, menos nefrotoxicidade, menos hepatotoxicidade, não tem que dosar metilpurina transferase como você dosa para fazer azatioprina, né? E para casos em que você tem fotossensibilidade, por exemplo, cloroquina pode ser uma opção, sulfona para formas mais leves também pode ser uma opção, como a gente também tinha visto para o pênfigo vulgar. E aí tem uma coisa interessante, uso de corticoide tópico e uso de corticoide intralesional, infiltração. São duas opções interessantes, tá? Para pênfigo foliáceo, duas opções aí que você deve guardar na manga. Corticoide tópico. Ah, mas está tomando corticoide sistêmico? Associa corticoide tópico, porque às vezes o paciente está melhorando, mas apareceu uma lesão nova numa área fotoexposta. Você vai voltar a aumentar a dose do corticoide sistêmico só por causa de uma lesão que apareceu? Tenta corticoide tópico. Né? Formas refratárias, rituximab, que a gente discutiu na parte de tratamento de pênfigo vulgar, que pode ser uma abordagem bem interessante. Discutir, inclusive, ali um pouco de como se obtém, né? Fluxo para obter o rituximab na rede pública, no SUS. O SUS raramente nega rituximab, tá? Conversei com meu colega Vinícius, que hoje trabalha comigo nos hospitais que a gente trabalha, ele dava aula numa outra pós-graduação, né? E ele tem também uma boa experiência com o rituximab. Muito bom. Aqui a gente encerra essa parte do pênfigo foliáceo e na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre diagnóstico laboratorial e sobre exame anatomopatológico também dos pênfigos.